Boa noite, bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um podcast do Café Imobiliário, seguindo a nossa segunda temporada que vem tratando dos assuntos relacionados à enchente que aconteceu em Porto Alegre. Junto comigo o Diogão aqui, Queiroz. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. E hoje a gente tem a honra de receber o Flávio Stephens. Tudo bem. Que é um dos sócios do Vaquinha, né? Isso. Que todo mundo, quem não conhecia, passou a conhecer agora, eu ia dizer pandemia de novo, na enchente, porque são fenômenos que se comparam, né? E eu acho que vocês tiveram muita repercussão, né? Então, antes de tu apresentar o Vaquinha, falar sobre o Vaquinha, conta um pouco mais quem é o Flávio. Aí, em 30 segundos. Vamos lá. Bom, eu comecei a empreender em 2010, então eu tinha uma outra empresa um tempo atrás que deu muito errado, né? Inclusive eu tenho um papo que eu falo muito sobre fracasso exatamente por causa dessa experiência que eu tive. Legal. E depois eu tive a oportunidade de, mais ou menos em 2012, criar uma ferramenta que era para ajudar os animais. Então era uma ferramenta de crowdfunding, né? Que a gente chamava na época de crowdfunding, que era Vaquinha online, mas a gente falava esse nome para ajudar os animais. E mais ou menos por 2015 eu já conhecia os guris do Vaquinha e eles contrataram a minha empresa para criar um novo site do Vaquinha, que eles estavam restabelecendo o site. E aí foi que a gente começou a conversar e juntamos tudo, viramos sócios. Então eu ia desde 2015 na empresa, lá no Vaquinha, e a empresa crescendo todo ano, né? Por um bom tempo a gente dobrou de tamanho a cada ano, foi um período muito legal. E agora a gente está nessa luta de ser líder do mercado, mas né, não conseguimos mais dobrar de tamanho como a gente gostaria, mas estamos buscando. Vamos voltar a essa rotina maluca. E o que então vamos voltar às origens, assim, em 2015, o que era o Vaquinha? Em 2015 o Vaquinha, ele já existia, o Vaquinha é de 2009, né? Então ele existe há bastante tempo. Mas ele foi criado como uma ferramenta muito focada em presentes, né? Toda a história, né? O Luiz Felipe conta que eles criaram por causa do casamento dele. Então, em vez de ele ganhar um monte de presente, ele, por que a gente não ganha um dinheiro, né? E compramos o que a gente quer, porque eles iam viajar para a Europa na época. E eles começaram com essa ideia de será que isso não é um problema de outras pessoas? Quem sabe a gente cria uma plataforma, né, em cima disso e foram buscando ideias. E quando eles conseguiram botar no ar ali por 2009 mesmo, 2010, a ideia era justamente isso, era focar em presentes, era aquela, vamos fazer uma vaquinha para comprar um presente. E meio que a causa social que começou a abraçar o Vaquinha, né? Eles começaram a ver que tá legal, é bacana isso, né? Mas eu quero ajudar meu filho que está no hospital, eu preciso de dinheiro, eu tenho uma ONG, preciso de dinheiro, vamos usar o Vaquinha. Então a ferramenta começou aos poucos a ser usada dessa forma. E ali por 2015, o Vaquinha estava numa fase quase de pré-falência, assim, né? Então a tecnologia era muito antiga, eles estavam com um problema tentaram vender a ferramenta para outras empresas por bastante tempo e não conseguiam. E em 2015 eles decidiram, vamos tentar de novo, vamos ver se a gente consegue tentar de novo. E o fato de eles mudarem a tecnologia, eles contrataram a nossa empresa para mudar a tecnologia, só nessa mudança de tecnologia fez com que a empresa já crescesse muito. Por quê? A gente falando de tecnologia, né? Sim. Tinha muita demanda no site naquela época, as pessoas entravam, mas o site não tinha uma tecnologia tão ruim que o site caía. Sim. Então, assim, saiu uma vaquinha na mídia, as pessoas entravam no site para doar, caía o site. Então, nunca conseguia ter uma escala, né? E quando a gente mudou a tecnologia, o site começou a ter essa escala, ele começou a ganhar mais visibilidade e a coisa começou a acontecer de uma maneira orgânica. Então, eu brinco, né? Casualmente foi quando eu entrei na empresa que as coisas deram certo. Mas foi casualmente mesmo nesse caso, porque foi muito pelo decisões, obviamente, que a gente tomou, mas muito tem a ver com a tecnologia, né? Que a gente mudou e desde então a ferramenta se tornou muito mais escalável, né? Então, mais pessoas doando, mais pessoas entrando na ferramenta, o site ficava no ar, dava mais mídia e mais pessoas criavam vaquinha, começou a criar esse ciclo, né? Essa rede aí de que vai acontecendo e foi muito legal dele. Que bacana. Os projetos foram acontecendo e foram crescendo e o Vaquinha se tornou por exemplo, nessa época de 2015, enfim, o Vaquinha foi crescendo, o negócio era, tipo assim, para a gente entender melhor, um exemplo que uma pessoa física poderia acessar o Vaquinha que não fosse presente de casamento, por exemplo. Tinha de tudo, né? Como eu falei, geralmente era muito associado à saúde, né? Então era o filho que estava querendo fazer um tratamento de câncer. Lembro que a primeira vaquinha que eu soube do Vaquinha mesmo, isso faz bastante tempo até,
foi do menino que até ficou famoso porque o pessoal do Pânico na TV, eu acho, há muito tempo atrás, Sim. eles abraçaram a vaquinha, que era um menino lá do Rio de Janeiro, que ele tinha uma deformidade e toda a questão do medicamento era para ele poder fazer uma cirurgia plástica e poder ajudar ele. Eu sei que ele conseguiu arrecadar esse dinheiro, dele foi sequestrado, pegaram, mas foi uma história assim horrorosa assim, que aconteceu. No fim, eu acho que deu certo, porque faz muito tempo não lembro o resultado dessa história. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar do Vaquinha, né? Então, notem, eu não conheci o Vaquinha por ser uma ferramenta de presentes, mas justamente por um caso de uma questão de saúde, né? Claro, uma criança que queria fazer todo esse procedimento. E desde então, né, de novo, da mídia, as pessoas, pô, vou tentar criar uma vaquinha também. E começa a criar esse sentimento das pessoas, eu vou tentar também. A maioria não consegue, mas alguns conseguem, eles conseguem dar mídia, inspiram outras pessoas e essa rede ela vai crescendo, né, de uma maneira muito orgânica. E desde então a gente vai vendo, né, campanhas cada vez maiores, campanhas, tipo, até chegar nas próprias enchentes que bateu todos os recordes da América Latina, uma coisa absurda que aconteceu. Então tá, e vamos voltar um pouquinho mais então. Em 2020, na pandemia, vocês também atuaram? Como é que foi a repercussão do Vaquinha na pandemia? Eu acho que a pandemia foi um dos momentos mais tensos, né, de todo mundo, porque todos os negócios, né, pararam e viram assim, cara, e agora? O que vai ser? E a gente também entrou meio que em desespero. E foi muito engraçado, porque eu lembro até hoje que foi numa quinta-feira, se eu não me engano, que toda quinta-feira a gente faz um encontro, um all hands lá, né, que todo mundo se junta lá e conversa sobre a empresa e tal. E a gente começou a falar, foi até o Luiz Felipe e o Fabrício falaram, pessoal, tá tendo essa vírus aí que todo mundo falando, né? A gente não sabe exatamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora nessa sexta-feira todo mundo ir para casa, leve seus notes pra gente testar o home office para ver o que acontece, né? E tudo mais. E o pessoal foi para casa e nunca mais voltou, né? Porque a gente na segunda-feira já viu a notícia, né, que ia dar toda aquela confusão e a gente fiquem em casa e vamos. E como toda empresa, mesmo que a gente seja digital, a gente teve que se adaptar, porque toda a nossa rotina era, né, virtual, era ir ao escritório, se reunir. Sim. Do nada a gente tinha que ter ferramenta para fazer reunião online, acordar os projetos de maneira online. Então, a gente viveu todas as agruras dos problemas, né? E para nós foi muito complicado, porque como a gente tinha muito essa visão de saúde, né, de ajudar ONGs e tudo mais, de projetos assim, desse sentido, a pandemia para nós era uma coisa, o que vai acontecer? E foi muito maluco, porque a pandemia foi o ano que a gente mais cresceu no Vaquinha. Porque foi muita campanha. A gente fala, né? Foi desde as campanhas de criar um novo respirador brasileiro, não sei o quê, ou da CUFA fazendo lá o Mães da Favela, foi um projeto que arrecadou R$1 milhão na época, não sei o quê, até o projeto dos pais de uma escola que estavam querendo ajudar o pipoqueiro que ia ficar sem emprego durante aquele período. Ou os clientes de um salão de beleza que queriam ajudar as manicures. Então, assim, se criou uma rede que ia desde o âmbito internacional, que era criar um respirador, fazer uma pesquisa científica, até uma coisa extremamente de bairro, né, local, de ajudar o fulaninho lá que está precisando de dinheiro porque ele vai ficar sem emprego durante aquele período. Então, foi uma coisa muito louca que aconteceu, assim, muitos projetos. A gente teve um caso muito legal também, que a gente foi talvez eu não lembro, eu vou falar, mas eu não sei, não tenho 100% de certeza, tá? Que a gente foi talvez a primeira empresa a ser usada para lembra as lives musicais que tinham, né? Então, a primeira vez que fizeram uma live musical com doação foi usando a gente. Que legal. Foi o Xande Avião, eu não conheço muito da música dele, mas ele fez uma live que ele arrecadou R$100 mil, ele todo emocionado, falando. E aí abriu, né, esse leque, as empresas, vamos fazer live musical, vamos botar aqui as nossas concorrentes, ou empresas de crédito querendo botar também, bancos querendo botar para fazer doação. Então, meio que a gente começou esses movimentos sem querer, né? Que a gente não fez lá e propomos uma plataforma. As pessoas que criaram essa solução a partir da nossa plataforma. Então, foi um ano muito maluco, assim, que a gente estava vivendo o caos, né? Digamos, da empresa, assim, de se organizar, porque teve mais volume, a gente teve que contratar mais gente, então tinha gente sendo demitida, a gente vem pra cá, vamos trabalhar, quem está precisando de gente aqui dentro. Então a gente teve que gerenciar tudo isso de maneira em home office, né? Então foi muito caótico e ao mesmo tempo que a empresa estava crescendo de uma maneira absurda. Poxa, então basicamente vocês fazem, digamos, em vez de um grupo se reunir, vamos fazer tal iniciativa, em vez de depositar tudo na conta de alguém e esse alguém ter essa responsabilidade de gerenciar esse dinheiro e obviamente que fica limitado, né? Vocês fazem o negócio de vocês em resumo assim é fazer esse gerenciamento. Isso. Eu acho que a gente tem duas premissas básicas assim que a gente se
Assim, a gente sabe que gera valor, né, para esse tipo de projeto, que é, o primeiro de todos, a segurança, né? Então, assim, a pessoa saber que vai estar doando, não diretamente para aquela pessoa aqui. Né? A gente já viu vários casos de pessoas que receberam CPF. Hoje com o Pix, né? O Pix também foi uma coisa que a gente achou que poderia, né, nos derrubar, e na verdade não. E a gente vê como tem golpe do Pix, né? Que o cara vai lá e posta o CPF dele. Ele vai lá, uma pessoa simplesmente muda o CPF para um outro número. E a pessoa vai lá e doa, pega o mesmo tempo. Então, assim, é muito difícil. Claro. Tem a questão de tu doar, né, pro vaquinha, e tu pode se arrepender da doação até em 3 dias, se eu não me engano, e tu pode pegar esse dinheiro de volta, então tu pode requisitar o dinheiro de volta. Então, tem toda uma segurança que a gente faz, a gente verifica quando é uma campanha que dá muito certo, assim, a gente verifica se a campanha é séria, a gente fala com as pessoas. Então, a gente tem todo um trabalho que a gente dá segurança para as pessoas, e o outro principal de todos, que é a questão da transparência, né? Que é, a gente sabe que quando tu faz vamos pegar um caso assim, eu fiz uma vaquinha e o Diogo fez uma campanha no Pix dele. A gente está arrecadando. Tá, mas quanto que o Diogo arrecadou, né? Não sei, ele vai ter que botar o extrato bancário dele, mas vai botar mesmo o real? Ou tu fica, né? Não é transparente. Sim. E no nosso caso, não. Tu sabe quantas pessoas doaram, quantas pessoas fizeram a doação, né? Tu sabe em quanto está o valor. Tu tem toda uma transparência que facilita muito esse processo. Tu consegue ver quem doou, não, né? Consegue ver. A gente tinha uma época que a gente botava o nome completo. Hoje a gente coloca o nome e a primeira inicial, tipo Flávio S, né? Por exemplo. Né? Entendi. Porque justamente começou a ter muito problema de pessoas, eu queria ter doado anônimo. Então a gente começou a dar um pouco mais de segurança para as pessoas, de não expor alguns dados. Mas o primeiro nome vai. Vai. E a pessoa que recebeu a doação, ela pode ver o nome da pessoa. Então ela tem esse controle. Para saber, será que o fulaninho doou? Deixa eu dar uma olhada. Doou mesmo, tá legal. Então ela tem esse controle também de uma maneira muito mais fácil, né? Entendi. E o Nego Di doou pra vocês ou não? Essa a gente não responde. Essa é uma história que para nós é uma coisa que não diz muito respeito a nós, mas respeito a ele, né? Então, tudo que vier, que a justiça, assim, por acaso vier, eu acho que nem tem por que a justiça vir atrás, porque é uma questão dele, né? Se ele diz que doa, se ele diz... Ele tem que trazer os dados e a gente, com base nesses dados, vamos mostrar se é isso ou se é aquilo, né? Até eu tô fazendo essa provocação, mas eu, de fato, não acompanhei a situação dele, eu só vi que ele disse que tinha doado 1 milhão e doou R$100. E isso foi, claro, que quem quebrou o sigilo bancário, quem disse isso e tornou essa questão pública foi a Polícia Civil. Sim. Né? Então, só para deixar claro isso, né? Então, eu estou falando o que eu li nos jornais. Né? Mas o que ele disse que fez, que ele teria feito aquela doação, ele falou que fez ela no vaquinha ou ele disse que fez pro... Eu nem sei se foi pro governo. Não, ele disse que ele fez pro vaquinha mesmo. Ele foi tido como herói na época, teve muitas postagens. O pessoal, isso aí, legal. E isso da quebra do sigilo, na verdade, foi muito mais focado no processo dele. Claro, mesmo, não tem... Não, eu digo, porque as pessoas questionaram muito isso. Só para esclarecer, eu acho assim, importante deixar isso muito claro, né? Que... repetindo até o que eu falei, né? Ele foi alvo de uma investigação policial que não tinha absolutamente nada a ver com a enchente, né? Não tinha nada a ver com doação, não tinha a ver nada com nada. Ele foi investigado por supostamente ter cometido uma fraude de venda de produtos pela internet. Isso. Ponto. Né? Aí a polícia investigou, enfim, fez os seus procedimentos investigatórios e a polícia disse, e os jornais publicaram, que a suposta doação dele de R$1 milhão foi uma doação de R$100. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui são fontes abertas, dados públicos. Né? Então, não é o Vaquinha que está quebrando nenhum sigilo. Exato. Né? Exato, então, só para a gente deixar isso claro. Agora, tu pode comentar sobre isso, a parte pública tu pode comentar, né? Sim. Aí, mas vocês estão lá olhando o que está acontecendo e tal. Não chamou a atenção de vocês assim procurar no extrato, não achar 1 milhão ali que ele tinha dito que tinha colocado? É que assim, a gente teve muita doação de altos valores, muita doação. Então, assim, tem várias frentes que estão discutindo, né? Tem frente diz que não foi ele que doou, que foi ele, tem alguém que ia doar para ele. Então, assim, são coisas que a gente não tem como chegar e afirmar, entendeu? Que só ele vai ter que chegar e dizer, não fui eu que dei, foi esse fulano, esse fulano, esse fulano. Com base nisso, daí se for necessário, a gente vai lá e vai bater os dados, que a gente tem tudo registrado. Não, com certeza. Mas eu digo assim,
Aliás, até tu me corrige se, Claro. se tiver certo, porque eu realmente desconheço completamente a dinâmica do negócio de vocês, tá? Mas se eu aqui, eu não, né? Vamos pegar uma outra pessoa, fulano de tal, resolver dizer que fez uma doação, isso, aquilo, outro. Vocês não podem comentar isso em nenhuma hipótese. Não, a princípio não, porque tem toda a questão da lei de do proteção dos sigilo. dados, né? Que é uma coisa que a gente não pode inferir, assim, dizer, aqui tem uma doação de tanto. Então deve ser do cara. Daí tu vai ver, não é. E aí, Sim. né? Então, Sim. ele tem que vir mostrar. E eu digo, é uma coisa que mais afeta a ele, né? Não, só afeta ele. Afeta ele, não, né? Então, só afeta ele. Só... É muita curiosidade. É muita curiosidade. Eu tô aqui na curiosidade. Até nem tem, digamos, né? O nosso podcast, a intenção não é falar dele, né? Uhum. Mas eu fico... Claro, como tu já respondeu, enfim, era uma confusão, um monte de dinheiro entrando pra tudo que é lado. Daqui a pouco ele podia ter feito isso em nome de outras pessoas, tal, né? Não é algo que chamou a atenção de vocês na hora, assim, porque daqui a pouco, eu imagino, se eu estou no lugar de vocês, daqui a pouco eu vejo que a coisa não aconteceu, mas não posso falar nada também, claro. né? Não, só para você ter uma noção, assim, quando as pessoas falam, mas é tão fácil de controlar. A gente arrecadou 77 milhões em 15 dias. Meu Deus. Isso é uma coisa assim, é 1.300.000 doações em 15 dias. É uma coisa assim, é um volume absurdo. Fora o fato que tinha outras vaquinhas acontecendo, como a do SOS, né? Teve outras campanhas que arrecadaram, teve uma outra campanha que arrecadou, se não me engano, 1 milhão, teve uma outra campanha que arrecadou 500 mil, então tudo com vocês. Com a gente. Então, Entendi. fora Então, assim, a nossa campanha, todas elas aconteceram ao mesmo tempo. Tinha a campanha de vocês, que foi 70 milhões, e mais os clientes outros de vocês. Exatamente. Então, a gente teve muita campanha, muita doação. A gente estima, eu não sei os números de cabeça, tá? Mas a gente estima aí foi no mínimo uns 10 milhões a mais só em outras campanhas que foram doadas. E nesses 15 dias foi o grosso, né? Porque era onde estava a coisa acontecendo mesmo. Sim, então, era muita coisa, era muita coisa. Então, loucura. quando a gente fala, as pessoas dizem, não, vocês estão se preocupando. Não, era muita coisa. As pessoas não têm noção do trabalho que foi gerenciar tudo aquilo. Assim, 15 dias. E assim, nas enchentes, assim, eu acho que veio... eu conheci o Vaquinha, mas na enchente ficou estampado em todos os lugares. Me chamou até a atenção que na mídia do meu carro, quando eu botava na Rádio Atlântida, aparecia Vaquinha, Vaquinha. Sim, então, sim. assim, são ações muito legais que deram uma visibilidade muito grande. O pessoal do Pretinho Básico foi um parceiro, assim, gigante, né? Me fala como é que foi essa união de vocês com Atlântida, enfim... Legal, até isso para falar, eu tenho que falar da enchente de setembro ainda, né? Que foi a primeira sim. grande enchente que aconteceu, que é uma loucura, né? A gente parar para pensar que em setembro aconteceu uma enchente que a gente achou que nunca ia ser pior que aquela e acontece meses depois, uma pior que aquela, dobro até às vezes. E o que aconteceu em setembro? A gente estava estruturando a empresa justamente para ter essas outras vertentes. Eu estava explicando pro Diogo, né? A gente hoje, por muito tempo a gente foi plataforma, né? A gente era a plataforma Vaquinha. Então a gente via as histórias acontecerem, né? A gente via a pandemia acontecer, a gente via doenças raras acontecendo e a gente nunca atuava de fato, porque como plataforma a gente não pode privilegiar essa campanha ou aquela, porque se eu privilegio a campanha da mãe lá que está com uma criança uma doença rara, vai vir uma outra mãe, tá, e meu filho que está com câncer, é menos importante que ele, por que eu não ganho atenção? Claro. Então a gente sempre optou por ser imparcial, né? Ter essa isonomia para poder atender todo mundo da melhor forma possível. Só que, como a gente viu no ano passado que essas histórias elas estavam se repetindo, a gente começou a olhar assim, já antes da enchente de setembro a gente teve a enchente do litoral norte lá de São Paulo, que também foi muito forte, e ali a gente já viu assim, cara, isso é uma coisa todo ano acontece no Brasil, né? Porque a gente tem que começar a pensar como é que a gente pode começar a atuar de uma maneira mais efetiva nisso. Então, foi um dos primeiros gatilhos que nos deu da gente criar umas outras vertentes. A gente criou uma série um ecossistema do Vaquinha, que tem o Instituto, né? O Vaquinha que nos permite atuar de uma maneira mais imparcial, né? O Instituto, a gente atua na causa que a gente quer e a gente atua sem prejudicar as outras campanhas. Então, é uma coisa que a gente atua para beneficiar outras pessoas, outras ONGs, enfim. A gente tem uma imparcialidade maior. A gente tem hoje uma área de eventos, né? Que faz eventos físicos, né? Então, a gente teve... Pouco antes da enchente, a gente fez um evento para os pets lá no Parcão, que foi muito legal. A gente teve patrocínio de empresas. A gente tem o Causas, né, que é onde eu atuo, que a gente trabalha com as enchentes. A gente trabalha com outras causas, como mulheres em situação de vulnerabilidade, que a gente está atuando também. Então,
Então a gente começou a criar uma série de vertentes para a gente poder atuar de uma maneira mais efetiva, né? E ser protagonista, não só ser uma empresa que fica lá, que legal essa história da pandemia, né? Olha, a gente vem aqui contar só as vaquinhas que passaram pela gente e a gente não fez nada, a gente só viu elas acontecer. A gente queria começar a atuar de fato. E a enchente de setembro, ela aconteceu bem nesse período, né? Que a gente estava começando a se organizar e a gente botou lá no ar uma ferramenta para poder armazenar todas as campanhas de enchente para as pessoas encontrarem. E ali a gente viu que surgiu a vaquinha do Badim Colono, né? Do Eduardo lá, que foi, na época, a maior arrecadação que a gente teve no site, foram 3 milhões de reais que ele fez. Inclusive ele fala que foi uma das piores decisões da vida dele, não da campanha, mas de ter decidido desde o início que ele ia doar para as pessoas aquele dinheiro. Então ele ia pegar aquele dinheiro e doar para as pessoas. Ele disse, cara, foi um horror, cara, porque assim, como é que eu vou doar pro tio, como é que eu dou pro fulano, como é que eu vou doar para não sei quem, porque eu não consigo. Sim. É muito difícil. Então ele diz que ele sofreu muito com isso, né? Mas ele aprendeu, obviamente. Sim. E o Pretinho Básico fez uma campanha também em cima disso. Pô, eles vamos ajudar, né? O pessoal lá do Vale do Taquari e tal, fizeram a campanha deles também. E agora, quando a gente teve essa enchente mais recente, né, agora em maio, abril, final de abril, início de maio, a gente começou a criar um movimento. Eu pensei, estava em casa de noite, assim, eu pensei, cara, vamos tentar fazer uma campanha juntando, em vez de cada um fazer a sua campanha, vamos ver se eles não querem fazer uma super campanha nossa, assim. E desde o começo foi o nome, né, a maior campanha solidária do Rio Grande do Sul, já tem um nome meio, né, se achando, assim, né, vamos botar um nome assim para se achar mesmo, para ver o que acontece. E eu convidei o pessoal do Pretinho Básico, daí o pessoal falou, Flávio, tamo junto. Daí eu convidei o Badinho, ele, cara, não sei, tá, mas vamos lá, acho que é uma coisa que a gente tem que entrar junto, isso aqui. E a gente entrou junto, no início de uma maneira meio desorganizada, mas botamos no ar. E o fato das pessoas começarem a falar da campanha, né, o Pretinho Básico começou a falar, o Badinho começou a falar, e o Badinho ele já vinha, né, com o histórico da outra campanha, então ele já tinha bastante visibilidade. Essa influência, né, que a gente teve da campanha, e a gente também falando, fez com que ela acabasse se adotando muito rápido, né? E a gente foi muito rápido. A gente botou no ar, se eu não me engano, dia 1º de maio, 2 ou 3 de maio, bem no início de maio, assim, quando a coisa estava bem quente, né? Então, o governo estava começando a pensar em divulgar aquele Pix e a gente já estava com a campanha no ar. Sim. Então, teve muito aquela discussão, né? De, não vou doar para o governo, porque o governo isso, o governo aquilo. Sim. E a gente meio que se tornou o braço independente que estava, desde o começo, prezando pela transparência, né? De mostrar como estava sendo arrecadado. Desde o começo a gente tinha aquela visão de vamos mostrar para onde está indo esse dinheiro também. A gente vai ter uma planilha que a gente vai botar lá que tantos mil reais foram doados para a ONG tal, foram doados para o projeto tal, para deixar aberto para as pessoas verem também, né? Eu acho que tudo isso reforçou, né, o trabalho assim, de ter uma empresa grande, ter duas grandes influências junto, né? Toda essa transparência, toda essa questão de estar aberto os dados, reforçou, né, a visão. Sim, E a gente começou a testar várias coisinhas que deram muito certo, né? Como, por exemplo, vamos começar a convidar as empresas também para atuarem com a gente, né? Vamos ver o que acontece. E a gente botou no início, assim, por testar, né? Por não saber muito o alcance que a gente ia ter. Vamos cobrar 5 mil reais das empresas para elas poderem estar junto com a gente, né? Uma taxa, assim, que elas doam para a campanha, né? E elas entram como parceiras da empresa. A gente teve empresas incríveis, assim, e é muito engraçado se tu olhar na página da Vaquinha, tem um logo lá que é assim, é uma pizzaria, que tem então, uma pizzaria lá do interior de São Paulo que doou, e embaixo tem tipo assim, Paramount, som livre. Você tá botando uma pizzaria do Paramount. Então é muito engraçado, né? Que a gente criou um movimento que todo mundo queria participar, como empresa, como pessoa. É um movimento assim que criou aquela coisa assim, quem não participar não está querendo bem do Rio Grande do Sul, né? A gente criou essa coisa que as pessoas doavam o que tinham, centavos, doavam 1 milhão de reais, doavam 500 mil reais, doavam 100 mil reais, doavam 10 reais, o que desse as pessoas que doavam. Então, por isso que a gente formou, a nossa expectativa era 10 milhões, que a gente ia arrecadar uns 10 milhões, no máximo, assim. E aí foi 7 vezes mais. Bom. E me fala assim, aproveitando, porque vocês também foram afetados na enchente, Fomos. Porque o prédio onde é a sede de vocês, mas todo mundo já trabalhava em casa e vocês tinham a expertise de trabalhar em casa. Como é que funcionou para vocês? Onde é que é o prédio? O nosso prédio é na Borges dos Medeiros, então foi muito afetado. Aquela zona ali ficou completamente debaixo da água. Tem uma foto que a 0 Hora publicou até, que é uma foto que aparece no nosso escritório assim, debaixo da água, literalmente. Né? O nosso prédio, claro, nosso escritório é no 15º, ainda bem, mas o hall de entrada ficou assim, 1,5 metro de água. Assim, né? Os elevadores estragaram, o nosso estacionamento estragou. Então, a gente viu assim que foi já estão trabalhando Já lá. voltamos a trabalhar agora, mas ainda estão liberando o subsolo lá dos estacionamentos, né? Então foi um caos assim por bastante tempo.
E foi uma loucura, assim, porque eu lembro até hoje do dia, acho que foi quinta ou sexta, assim, que eu tava saindo do escritório, eu olhei, eu já tava vendo a água do Guaíba vindo pelo esgoto, sabe, já empoçando. Eu pensei, que loucura, cara, que na minha cabeça ia ser igual setembro, né, que ficou tudo empoçado ali, tudo bem. Eu, que loucura, tudo de novo. E tu vai pra casa, na segunda-feira não dá mais pra ir pro escritório, já tá debaixo da água ali, a rua já não consegue passar carro e tal. Então foi uma loucura que a gente teve também na rapidez, né, se adaptar. Então teve gente que ficou sem luz, teve funcionários da gente que tiveram que ser resgatados de barco, que moravam lá no Maitá, moravam em bairros que foram muito atingidos, né? Então a gente, ao mesmo tempo que estava lidando com a campanha nessa loucura de recebe doação, e fala com a empresa, e fala com o doador, e fala não sei o quê, tinha que cuidar dos nossos funcionários, tinha que ajudar, dar apoio. Então tinha uma pessoa específica cuidando, né, dessa parte, saber se a pessoa estava bem, se a pessoa precisava de ajuda, se a pessoa precisava de alguma coisa. E ela ia marcando numa planilha lá, mostrando, fulaninho, tá sem luz, tá sem internet, né? Porque teve isso, né? Teve gente que ficou sem internet, teve gente que ficou sem luz por muito tempo, então teve gente que teve que ir pra praia, então teve um deslocamento, teve gente que teve que alugar um Airbnb na praia para poder trabalhar, ou poder sair de Porto Alegre. Então a gente viveu a mesma situação que a maioria das pessoas de Porto Alegre viveram, né? Sim. Que é ficar sem luz, que é ficar toda essa situação, esse caos. Só que a gente não podia parar de trabalhar, porque a gente tinha uma responsabilidade enorme, né? Oi? Uma intensidade de trabalho maluca. Uma intensidade de trabalho maluca, né? Como eu falei, nos primeiros 15 dias foi onde foi o grosso da campanha, onde a coisa realmente aconteceu de uma maneira exponencial, assim, que a gente não imaginava. Então, a gente trabalhava, eu lembro que eu acabei indo pra praia também, porque a gente não tinha como ficar em casa. E eu fui pra praia, eu tive que comprar um monitor, assim, correndo na praia pra ter uma coisa pra ver. Eu acordava tipo às 8h30 da manhã e dormia às 2 da manhã, assim, trabalhando direto. Só no WhatsApp ali, recebendo mensagem, falando com as pessoas e respondendo e mandando e fazendo projeto e não sei o quê. E era uma loucura, foram umas 2 semanas trabalhando assim direto. Eu falava, galera, só quero saber de férias quando acabar isso, pelo amor de Deus, minha cabeça está estourando aqui, meu Deus do céu. Mas era uma responsabilidade legal, né? Que ao mesmo tempo que era um trabalho super pesado, tu vê assim que tu está doando para um projeto que vai fazer diferença, né? Que o pessoal lá está postando depois nas redes sociais, que está recebendo lá, graças ao Vaquinha, graças ao Badinho Colônia, graças ao Pretinho Básico. Isso é muito legal, né? Tu vê que a gente estava ajudando projetos que a gente nem imaginava que existiam a acontecerem, né? Pessoas que criaram projetos durante a pandemia, as enchentes, para justamente botar aquele projeto no ar e fazer acontecer. A maior faxina do Rio Grande do Sul, né? Que foi um projeto que a gente ajudou também, que aconteceu no Maitá também. Então, a gente conseguiu mobilizar uma coisa que a gente jamais imaginou que a gente conseguiria. Foi muito legal. Bom, e aí eu fico imaginando, tudo aconteceu muito rápido, né? E de maneira relativamente inesperada. E de repente vocês tinham lá 70 milhões. Como escolher os projetos que iam receber esse valor, né? Porque... Isso foi uma coisa assim que desde o começo, né? Uma premissa que a gente tinha quando a gente começou era de botar esse dinheiro para a rua o mais rápido, né? Claro. Que a gente queria atuar nas fases do projeto. A primeira fase era a emergência. Então, o que as pessoas estão precisando de urgente? Comida, geralmente, resgate, né? Então, vamos ajudar quem está resgatando, vamos ajudar quem está precisando de comida, vamos ajudar os abrigos que estão recebendo essas pessoas. Então, a gente começou a escolher esses projetos nessa primeira ordem. Então, o primeiro critério era emergência. O que é emergencial? É esse, tá? Então, a gente começou a escolher. A gente recebia muito projeto e no começo, assim, nos primeiros dias foi meio caótico, assim, né? A gente ia muito assim, então, mas esse aqui... mas tá, é uma ONG conhecida. Beleza, vamos... A gente prefere pagar para ver do que efetivamente dizer não e depois descobre que... né? E acontecia muito, né? As pessoas usam muito aquela coisa assim, se tu não doar, as pessoas aqui vão morrer, sabe? Eles usam muito isso e vai te afetando, né? Com o tempo tu vai vendo isso. Vocês têm um comitê? Como é que vocês... A gente começou a criar um comitê. A gente foi evoluindo o nosso processo de trabalho durante todo o processo. Claro. Posteriormente, né, alguns dias depois, a gente já tinha uma empresa que era a Sinergia, que estava nos ajudando a criar critérios bem estruturados para a gente poder dar pesos, né, para os projetos. Então, assim, projetos maiores que a gente recebia passavam por um comitê que a gente avaliava. Não, tá, esse aqui a gente vai afetar tantas pessoas. A única premissa que a gente tinha, assim, fora a rapidez, era a gente não vai ajudar pessoas específicas. Eu não vou ajudar o fulaninho de tal a reconstruir a casa dele. A gente vai ajudar pessoas que ajudam pessoas. Então, a gente quer multiplicar esse impacto. Então, assim, vou ajudar aquela ONG, que aquela ONG vai receber e vai impactar 200 pessoas. Vou ajudar aquele cara que está fazendo um movimento para resgatar 100 animais. Então, é isso que a gente queria. A gente não queria ajudar uma pessoa a reconstruir sua casa. Tu faz uma vaquinha para isso, né? Senão a gente está, de novo, privilegiando, né, uma pessoa em detrimento deixando de ser imparcial, digamos. Exatamente.
E a gente conheceu muito projeto, né? Muitas ONGs, a gente sabia que já tinham trabalhado com a gente, então essas a gente sabia que a gente podia botar um valor um pouquinho maior, porque a gente sabia que ia ter resultado, que eles iam prestar contas. Então a gente começou nesse início, assim, nos projetos mais garantidos e também naqueles projetos que recebiam por indicação, né? Então, assim, o Bantinho Colono, olha, esse aqui é um cara que eu conheço, que ele faz um trabalho muito legal, ele está fazendo lá no Vale do Taquari, ele está resgatando, aqui tá as fotos, aqui tá o negócio, ele vai se comprometer a dar resultado. Então a gente ajudava esse pessoal. E a gente tinha um critério de valor também, né? Que a gente estipulou no começo que, tá, se a gente não conhece o cara, a gente vai pagar para ver, mas vai ser um valor X. Se ele entregar resultado, ele mostrar, daí a gente pode ir subindo esse valor. O que seria esse valor mínimo, assim? Para o valor máximo para quem tu não conhecesse? Para a pessoa física, se a pessoa não tinha um CNPJ, por exemplo, né? Para a pessoa física, o valor máximo era 10 mil reais que a gente estava no início. E a gente disse muito não, né, também. A gente via os projetos, olhava assim, não sei, cara, tu não vai impactar muita gente, sabe? Tu tinha que saber dizer não também, porque a gente não podia aceitar qualquer coisa, né? Sim, e também, por exemplo, em quanto tempo vocês doaram esses 70 milhões? Nossa, a gente está até hoje doando ainda, até hoje tem dinheiro para receber, porque é uma das coisas que a gente aprende assim, é muito dinheiro, porque a gente não fez, a gente fez muito poucos movimentos que a gente doou assim, muito dinheiro para uma entidade que era muito conhecida ou que vai fazer um impacto. A gente preferiu sempre pulverizar ao máximo. Né? Então a gente teve do total, contando até hoje, 600 projetos foram beneficiados. 600? Né? Então, é muita coisa. E claro, a gente está até hoje recebendo nota fiscal, declaração, né? Pois é, qual é o tamanho da equipe que tu tem que ter para fazer essa... Muito maior do que a gente tem hoje, com certeza, toda, com certeza. Né? Bom, e a gente tem uma história legal aqui para falar na primeira pessoa, que me conta, Diogão, como é que foi a tua experiência com o Vaquinha? Eu moro num condomínio muito grande, né? E o pessoal tem lancha, gosta de esporte aquático. E quando quando chegou no limite da enchente, a coisa estourou, a gente foi pra água, né? Só que o que a gente se deu conta? Na verdade, a gente se deu conta depois, mas assim, a gente foi com o que tinha. Então, assim, a gente tinha um jet ski que não tinha bateria, a gente ia de 2 num jet ski que cabiam só 2, mas a gente resgatava pessoas, então nós íamos com um jet ski com 2 pessoas dentro e resgatando pessoas. E com a bateria meio pau, porque a gente não fez a manutenção quando tinha que fazer, estourou enchente, a gente precisava de um veículo aquático, né? Até porque ele estava embaixo da água, não vocês acharam ele, né? Com muito sacrifício a gente conseguiu buscar a nossa lancha na marina, que estava presa dentro de um depósito que estava alagado, e assim a gente foi. Só que a gente chegava para fazer os resgates e era assim, isso no início, né? O pessoal chorando, querendo se atirar para dentro do jet ski, porque como é que a gente armou a história no segundo dia? A lancha ficava fora, porque ela é muito grande, e o jet ski entrava nas ruas pequenas e iam trazendo o pessoal. A gente enchia a lancha e voltava. Só que como no início era só a gente que estava fazendo isso, porque não tinha estrutura, cara, ficava muito perigoso. Claro. Porque a gente estava com um jet ski meio pau, já tinha consertado a bateria, mas era um jet ski só, e assim... A pessoa que ia fazer o trajeto ficava com medo, porque assim, cara, eu tô sozinho, se acontecer alguma coisa comigo, eu não consigo avisar o Diogo que tá na lancha, e daí os caras não conseguem me rebocar. Então, e a demanda era muito grande. E a gente entrou em contato com o Vaquinha, foi daí que a gente conheceu vocês, a gente já conhecia, mas nossa relação foi essa. E a gente precisava de mais um jet ski, porque era a demanda no momento, e ninguém tinha jet ski, então tava um caos aquela situação. E prontamente, né, vocês compraram o jet ski, nos emprestaram o jet ski, a gente usou o jet ski nos resgates, e quando acabou, a gente devolveu o jet ski e vocês doaram para os bombeiros. Não foi para os bombeiros, foi para um clube náutico. Isso. Então, assim, foi... Olha, e além disso também, a gente ia fazer os resgates de calça de abrigo, com chinelo para não molhar o tênis, com uma jaqueta, né, nada apropriado, e também nos conseguiram os equipamentos, as roupas, né, específicas para salvamento, que eu vou te dizer assim, ó, a
gente só se deu conta do perigo que a gente estava correndo depois que a gente estava com jet ski novo e equipado. Porque a gente assim, cara, como é que a gente se meteu e entrava na água, com água por aqui, sem roupa de borracha, podendo se cortar, podendo pegar uma doença e assim, loucura total. Mas só depois de estar bem equipado e graças a vocês não nos aconteceu nada. A gente não tinha nem colete salva-vidas, tá? Que vocês nos conseguiram também. Então, assim, era um amadorismo total, mas era aquela loucura, porque estava todo mundo precisando de resgate, a gente tinha que ir para a água. E foi bacana, assim, que depois o Diogo foi logo nos primeiros dias, né? Eu tive um pouco mais... E a gente nem se falou, porque quando eu fui, a água já tinha acalmado, e até teve um dia de bastante chuva lá, eu encontro ele com a turma dele lá perto de Eldorado ali, e os caras estavam com o jet instalando de novo, roupa de borracha, assim, que nem extremamente bem equipados, né? E aí ele me relatou a história toda, então a gente é um caso concreto aqui, na verdade o Diogo, né? Da eficiência da maneira como funcionou bem, né? E até depois ele contou, para conseguir o jet ski já não foi fácil, tiveram que ir numa loja que estava abaixo da água, pegar uma jet boia, né? Então, mas o dinheiro, e até nós aqui, nós não, porque não fui eu, né? Ele aqui, né? O recurso foi bem empregado, foi ágil tudo, e foi doado depois, né? Não ficou para ele o jet ski, né? A gente tinha uma preocupação muito grande, né, durante o processo, que era quando a gente começou a receber muito CNPJ, a nossa equipe financeira ia atrás, inclusive, das negativas daquela CNPJ, né? Porque é aquela coisa, imagina, tu vai lá e o cara tem uma dívida no banco, daí tu doa pro cara, sei lá, 100 mil reais, 50 mil fica pro banco, porque tava devendo. Não dá, né? Então a gente tinha uma preocupação grande em cima disso, de ter essa certeza. A gente ajudou a Brigada Militar, a gente ajudou os bombeiros, não só os bombeiros militares, como os bombeiros civis, né? Que tem muitas cidadezinhas do interior que não tem bombeiro militar, né? São lá aqueles bombeiros civis, né? Que trabalham lá, os voluntários, né? Como eles chamam. A gente comprou barco para alguns deles, a gente comprou roupa de neoprene para alguns deles. Então a gente teve toda essa preocupação de trabalhar de fato, né? Para ajudar o Defesa Civil, né? Então, a Defesa Civil ganhou uns drones que eram para ajudar em resgate, tudo isso que a gente podia ajudar, que a gente sabia que realmente faria diferença. E não só faria diferença para aquele momento, mas para depois também, o equipamento que eles vão ter, eles talvez não teriam. Então, isso para nós nos enche muito de orgulho, né? Não só os projetos pequenos que a gente ajudou, tinha alguns projetos no começo assim, que nem passavam pela minha cabeça, né? Que eram os projetos dessas grupos de 4x4, né, que andam assim no interior e tal. E esses caras, eles estavam pedindo dinheiro porque eles pegavam cestas básicas e iam levar em lugares que não tinha como acessar. Mas ele, com as caminhonetonas deles, 4x4, eles entravam lá no meio das grotas, lá no mato, e conseguiam entrar e conseguiam doar para aquelas pessoas que estavam lá super afetadas e levavam medicamento. E a gente estava ajudando isso a ser viabilizado também. Era muito legal. E tu vê assim que bacana, né, essa interação das pessoas com o trabalho de vocês e das pessoas fazendo aquilo que elas sabem que elas gostam de fazer. Então, o pessoal da náutica foi lá e estava feliz de estar lá, de poder estar ajudando, né? E vocês ajudando isso. O pessoal do 4x4, que adora botar o carro em situações, estava também, certo, delirando, tipo, de alegria de poder estar colocando o carro lá e, tipo, as pessoas darem vazão àquilo que elas gostam, né? E essa agilidade que o governo não pode dar. Exato. Né? Porque o governo não tem essa natureza, essa predisposição, esse conhecimento técnico de detalhes que só as pessoas que são especialistas ali conseguem fazer. E vocês têm essa agilidade de distribuição desse recurso todo, né? Exatamente. A gente tentou ser muito rápido desde o começo, né? Como eu falei, isso era uma preocupação principal que a gente tinha, né? De fazer esse dinheiro chegar rápido, porque, de novo, a gente estava numa fase de emergência, né? Então a gente precisava ajudar as pessoas, a gente precisava fazer esse dinheiro chegar rápido. Que legal, que legal. Não, essa grande questão, né, que a gente estava falando de qual é o momento que é o início, a gente vamos atuar nessa tragédia, né? Isso a gente não tem uma resposta, né, definitiva, porque a gente teve várias enchentes, né? A gente não teve só agora a 2018, a gente teve nesse ano ainda algumas outras enchentes que aconteceram que não deram
muita visibilidade, né? Aconteceu ali enchente, né? Deu alguma coisa, daí tipo, vamos atuar, não vamos atuar, e ela acabou, e não atuamos, ninguém falou nada, e ficou por isso mesmo. Então, assim, a gente espera virar uma catástrofe para entrar, a gente tenta, mesmo vai ser assim nesse começo, vamos entrar e vamos ver o que acontece. Porque isso, de novo, hoje o braço de causas, né, que é esse braço que cuida das enchentes, hoje basicamente sou eu, né? Então, eu sou o cara que vai tomar essa decisão, digamos assim, de onde é que a gente vai atuar. E no caso da do Rio Grande do Sul, a gente viu que ia ser uma tragédia, né? Já vinham falando que ia ser uma coisa bem ferrada. Ela começou, se eu não me engano, em 28 ou 29 de abril, que foi a primeira chuvarada que deu, e já começou a dar problema, e a gente viu que, cara, beleza, então vamos atuar. Quando a gente lançou a vaquinha, já estava acontecendo a coisa, né? Então a gente conseguiu dar esse trabalho todo. Puxa mais um. Tá. Aí, beleza. Tava mais pra frente. Então a gente viu que a gente precisava, né, atuar de uma maneira mais forte, né, nesse caso, porque ela já estava acontecendo, mas a gente teve outras 2 ou 3 enchentes que a gente foi atuar e ela foi, eu acho que no Santa Catarina que aconteceu uma que a gente começou a atuar e ela acabou e ninguém mais falou nada, a gente beleza, então, né, ficamos por isso mesmo. Então tem muito disso, né, a gente às vezes vai dar certo, às vezes não. E se estabeleceu um critério ou não? Vocês... A gente está ainda tentando buscando esse tentar critério. entender esse critério, Sim, né, de como é que funciona, porque é aquilo assim, se é uma enchente que não afeta muita gente, ninguém vai vai falar, não vai ser na mídia, então ninguém vai doar, né? Porque tragédia acontece em todo lugar e não quer dizer que as pessoas... Se for uma coisa muito local, só o pessoal do local vai doar, então não vale a pena talvez parar toda a empresa como a gente parou para poder atuar nisso. Então assim, a gente vai arrecadar pouco dinheiro, que quando tu vai doar para o pessoal nem vai fazer muita diferença, então tem que ter todos esses critérios que a gente tem que pensar, né, em cima disso, porque, de novo, a gente movimenta a empresa, a gente para a nossa equipe que está cuidando de outros projetos para cuidar daquele projeto. Então, tudo isso é custo, né? No fim das contas, acaba sendo custo. Então, tu tem que saber aonde vai atuar para... Tipo, a gente teve essa que arrecadou 70 milhões, que certamente, né, o tempo que envolveu de empresa e tudo mais, a gente não pegou as taxas dessa vaquinha, né? Então, dessa vocês não pegaram. A gente só vai cuidar da questão de imposto, de custo, né, que a gente teve com transação, com infraestrutura, né? Só para ter uma noção, né? Eu falei que a gente tinha lá no começo que a gente tem uma infraestrutura gigantesca no Vaquinha, né, que não derruba o site. Foi numa sexta-feira, eu acho que foi no início ali, bem no começo de maio, teve tantas pessoas acessando o site, a gente estava com uma média de quase 80 mil pessoas por minuto no site, que derrubou o site, simplesmente derrubou o nosso site, que não caiu. Foi a primeira vez que caiu pelo volume tão grande em tantos anos aí que a gente tem. E a gente, para botar no ar de novo, a gente teve que tirar um monte de funcionalidade para botar no ar e não derrubar de novo e tal. Foi um trabalho assim do cão que a gente teve que fazer, porque ainda assim, né? Então a gente teve que contratar mais infraestrutura, então foi um custo maior que tu paga em dólar, não é isso? As pessoas não sabem. Então teve todo um custo absurdo que a gente teve que botar ali. Isso, obviamente, a gente vai ter que... pelo menos esse custo a gente não vai poder assumir, porque é um custo muito grande, que as pessoas não têm noção mesmo que é um custo muito grande. Imagino, nossa. Eu estava conversando com o Flávio sobre a estrutura do quadro dele, né, de parceiros e colaboradores, né? Se na enchente ele aumentou ou diminuiu, né? E ele estava me contando que aumentou, né? A gente aumentou, né? Como eu estava falando, né? A gente está especializando cada vez mais a empresa, né? E por mais que tecnologia seja uma coisa que permita, né, tu ter uma equipe mais enxuta, a gente tem uma equipe enxuta, eu acho, pro nosso tamanho. Hoje a gente está em 50 pessoas, talvez 40, 50 pessoas. Eu já até me perco, né? É tanta gente, assim, que tem muita gente que trabalha home office e tal. Mas eu vejo que isso é uma coisa muito legal da gente poder ter, porque a gente está começando a trabalhar nessa especialização. Então, vamos contratar uma equipe, como eu falei, a gente está com uma vertente de eventos. Vamos ter uma equipe de eventos. Então, tem uma pessoa, o nosso diretor de eventos, tem 2 pessoas que atuam com ele, tem o pessoal que trabalha está trabalhando com influenciadores, tá? Vai ter uma pessoa específica para cuidar, para lidar com os influenciadores. Então, a gente está contratando pessoas específicas para criar comunidades, para criar vaquinhas específicas, para criar causas, que no caso sou eu, né, que entrei nessa parte. Em algum momento eu vou precisar de alguém me ajudando. Nossa área comercial está já com 3 pessoas trabalhando ativamente. Então, a gente foi começando a criar setores, né, dentro da empresa que a gente não tinha. Antes era assim, cada um faz, né, eu faço isso e faço aquilo. A gente vai dar conta, né, mas quando o trabalho, a demanda aumenta, tu vira um gargalo, né? Claro. Isso é super comum em qualquer empresa. Então a gente começou
a aumentar a equipe muito nessa especialização, né? Que a gente está começando a criar áreas específicas que a gente precisa atuar para poder fazer. E, por exemplo, assim, vamos pegar o exemplo do Instituto Floresta. Eu lembro que a gente estava numa situação bastante caótica em termos de segurança pública e eles fizeram, na época, foi uma parceria junto com o governo do Sartori, que inclusive conseguiu, acho que, isentá-los de... Não, acho que não foi do ICMS, não sei se chegou a ter uma questão fiscal, mas, enfim, eles acabaram fazendo uma doação enorme de viaturas, equipamentos. E eu lembro que eu fui no evento de entrega desses materiais. Foi muito bonito de ver, assim, porque foi no estacionamento do Shopping Iguatemi. E tinha um mar de caminhonetes, assim, blindadas, semi-blindadas algumas, né? E tava a polícia fortemente presente lá e armada com, inclusive, os armamentos que eles ganharam. E aí chegou um dado momento, assim, que eles ligaram todas as luzes, não as sirenes, senão acho que é impossível. Mas ficou todas as luzes dos carros, acho que os piscas ligados, assim. Enfim, foi um momento muito bonito, assim, né? Porque deu para ver que foi algo de impacto, assim, realmente um impacto social muito grande. E talvez por isso, ou não por acaso, enfim, outras medidas, né? A criminalidade no Rio Grande do Sul recuou, ela vinha crescendo ano a ano e a partir daquele momento ali, acho que foi 2018, 2017, por ali, 2019, a coisa começou a melhorar, é claro, longe do ideal ainda, mas sem dúvida diferente daquele patamar que horrível que a gente estava, né? Então, ações nesse sentido, por exemplo, vocês já fizeram alguma iniciativa relacionada à segurança pública? Pensam em fazer? Ou, eventualmente, alguma questão na área da saúde? Dentro desse novo escopo, né, que estão começando agora de ações sociais? Enfim, como é que vocês enxergam isso? A gente ainda está trabalhando algumas causas, né, que a gente está atuando. Então, por exemplo, o primeiro projeto de causas que a gente criou foi para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, qual era a nossa ideia? Assim, era pegar mulheres que estavam, geralmente, em situações abusivas, né, relacionamentos abusivos, que estão saindo daquele relacionamento, geralmente com criança, né? E elas são dependentes dos maridos, né, no maioria dos casos, então elas estão soltas no mundo com uma criança e não sabem o que fazer. Sim. Então a gente tem uma parceria com uma empresa de fomento social, que eles fazem um workshop com essas mulheres, né, que inclusive vai começar semana que vem agora, no dia 20, acho que de agosto, né, se não me engano, que seja 20 de agosto. E aí essas mulheres durante uma semana elas vão ter um workshop onde elas vão ser capacitadas a botar o que elas sabem fazer em prática, né, para ganhar dinheiro. Então assim, a gente brinca, não é um curso de empreendedorismo para ensinar empreendedorismo, assim, é para tu ganhar dinheiro no curto prazo, né? Então assim, eu sei fazer bolo, então a gente vai te ensinar a vender esses bolos para tu ter uma renda, ter uma fonte de renda. Então eles fazem um trabalho que dão um logotipo para elas, fazem todo um trabalho legal assim. Se a mulher ela não sabe matemática, eles vão ensinar de uma maneira que ela entenda como é que ela tem que ter a entrada, a saída. Então, assim, é um trabalho, essa agência ela é muito especializada nesse público, né? Então, a gente brincou, tá aí, e uma mulher que é semi-analfabeta, ela vai conseguir fazer o curso porque a gente vai ter uma pessoa do lado ajudando ela. Então, assim, dá toda uma estrutura para essa mulher, para ela poder, em uma semana, aprender como é que ela pode ganhar dinheiro. E depois disso, ela ainda tem 90 dias que ela é acompanhada por consultores, para ver se está dando certo, se ela tem alguma dificuldade. Então, assim, todo um trabalho feito muito legal, né? Que a gente tem uma estimativa de atender, agora, se eu não me engano, são 60 ou 70 mulheres. Acho que são quase 90 mulheres, né? Se der tudo certo, vão ser 90, senão vai ser 70. E a gente quer que, depois de 90 dias, a gente tenha histórias muito legais, né? De mulheres que conseguiram aí ter uma fonte de renda, conseguiram estar sustentando as crianças e tudo mais. Que legal. Aonde? Quem é essa agência? É a agência Besouro, que é uma agência que ela é super reconhecida aqui, inclusive no Brasil mesmo, ela é muito conhecida. E a gente faz um trabalho com eles já há bastante tempo, né? Então a gente já conhece os trabalhos, a gente confia muito no trabalho deles. E a gente está pegando duas ONGs, uma ONG que vai ser responsável por captar essas mulheres, né? Uma aqui no Rio Grande do Sul, que é a Acendendo Mentes, e uma em São José do Rio Preto, que é a Nação Valquírias, que é uma ONG também super conhecida por atuar na causa das mulheres. Então vai ser o nosso primeiro grande trabalho assim, que a gente vai fazer. Legal. A gente está fazendo outros trabalhos de causa, né? Tem as enchentes, né? Os desastres naturais que a gente tem também, que é muito conhecido, né? Que ficou muito conhecido. A gente fez trabalho já no ano passado, esse ano obviamente não deu por toda essa questão das enchentes, na campanha de inverno, que a gente fez parceria
com várias ONGs aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná e de São Paulo. Então a gente arrecada uma verba, depois passa para essas ONGs para eles poderem entregar resultado, né? Seja marmita para o morador de rua, ou seja agasalhos mesmo. Então a gente tem uma série de frentes que a gente atua, que é muito bacana, assim, que a gente acaba atuando de uma maneira mais ativa, né? Então não começou agora, né? Não começou agora, né? Começou agora. Já Desde o ano passado a gente vem fazendo projetos pilotos, assim, né? Que tem dado muito certo. O que mudou é que tem uma diretoria para pensar nisso agora. Exatamente. Tá mais instrumentalizado o Vaquinha para fazer essas Até falou muito da saúde, né? Uma das coisas que a gente ajudou bastante também nas enchentes foram hospitais, né? Então, por exemplo, o Hospital de Rolante, que é um caso que recebeu uma verba muito grande, que eles fizeram um projeto junto com a gente, né? De mandar um projeto para nós bem estruturado, a gente recebeu, vimos, fizemos uma série de termos com eles, eles toparam, a gente fez lá um repasse para eles conseguiram reequipar, botar em pé praticamente o Hospital de Rolante, estava que legal, hein? Em vários hospitais. Quanto foi a doação para eles? Tem ideia? Não me recordo, porque deve ser um valor substancial, né? Centenas de milhares de reais, sim, assim, no mínimo. porque né? um hospital, né? Um hospital que demanda muita coisa. Então, teve um hospital que precisou remodelar um setor específico, teve um hospital que teve que remodelar toda a emergência, e tudo isso a gente pode ajudar dessa maneira também, de uma maneira muito rápida. Deve ser muito gratificante isso, né? Com certeza. E entra aquela questão, né? Pô, mas um hospital, teoricamente, vai receber ajuda do governo. Tá, mas quando? Sim, né? A gente entra com esse valor agora, já sabe que já está ajudando. Claro. Isso tu afeta a comunidade. Claro. Né? Tu põe uma emergência de pé, tu está ajudando aquela comunidade muito rápido. Não compara, até porque o dinheiro do governo ele vem torto, né? Exatamente. Às vezes é questão política, infelizmente. Né? Sim, isso a gente viu acontecer nas enchentes, né? De doações, né, que chegavam num município, de repente já vinha com uma etiquetagem de coisa política. Então, isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo também, né? Pô, as pessoas vinham, Flávio, ajudem a gente a trazer doações de lá. A gente fez alguns trabalhos disso, mas a gente, cara, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai garantir que o que está saindo de lá é o que vai chegar lá no lugar? É muito difícil, né? Foi um trabalho muito difícil. Com certeza. Assim, vamos lá, a gente está no Brasil, né? Vai doar 70 milhões. Tem uma perda aí, né? Vai ter uma perda aí, não tem possível. A gente soube lá que como o Brasil inteiro se mobilizou, né? A gente soube que acho que foi em Guarulhos ou Congonhas, não lembro agora qual foi, o aeroporto tinha um hangar que estava simplesmente atrolhado de doações, atrolhado. A Força Aérea Brasileira não conseguia escoar. Então eles começaram a liberar para caminhões irem lá pegar e trazer. Tá. E aí, claro, descobriram que estava tendo desvio, o pessoal não pegava, fecharam tudo. E a gente, cara, é muito difícil atuar nessa parte, né? Então a gente fez alguns projetos ali de frete, né, como a gente chama, como é óbvio, mas a gente optou por ser um trabalho um pouco mais complicado, assim, da gente poder trabalhar. Então a gente optou por focar, a gente sabia que gerava mais impacto, efetivamente. Bom, Flávio, eu sem palavras para agradecer não só a tua presença aqui, mas como tudo que o Vaquinha fez, né, que foi sensacional esse trabalho todo que vocês fizeram, e a gente tem a prova física aqui, a prova verdadeira, concreta. Temos uma testemunha. Do quanto de coisas boas vocês puderam fazer. Então, eu gostaria de passar as tuas considerações finais e, mais uma vez, te agradecer imensamente por todo o trabalho de vocês. Eu só agradecer também essa oportunidade, né? Como eu falei, é muito bacana de poder falar, né? Eu acho que a gente tem que falar muito sobre esse assunto, né? Não só de doações, de fazer projetos, de ajudar as pessoas, porque a gente sabe que é isso que faz a diferença, né? Quando a gente consegue, a gente vive isso, né, diariamente, assim, quando a gente vê que uma doação que tu fez, que participou de um movimento e ajudou a fazer uma diferença na vida de alguém, ou de uma sociedade, né, de uma comunidade, como a gente viu acontecer, é muito gratificante. Então, convidar o pessoal a entrar no site do Vaquinha, escolher um projeto lá, fazer uma doação, ver como é que funciona esse tipo de coisa e ver como é que é gratificante, né, de saber que tu ajudou alguém. Isso é uma coisa que é sem palavras mesmo. E, bom, a gente falando de tecnologia, falando de informação, desse mundo novo, cheio de alternativas diferentes de como fazer as coisas, como o Vaquinha aqui é um grande exemplo, né? E não tenho como deixar de citar um grande parceiro nosso parceiro aqui do nosso podcast, o Acionista, que é um site de research, de informação sobre economia, mercado financeiro, renda variável, imóveis, enfim, tudo que a gente precisa saber e não tem tempo de pesquisar. Então, num site aqui a gente pode encontrar
tudo uma assinatura bem baratinha, né, Diogão? O Diogão tá sempre me mandando matérias do acionista, exato, né? Exato. É isso mesmo. Tem tudo mastigadinho, né? E muito atualizado. Então é isso aí. O acionista, confere lá. Valeu!